Bom, meus irmãos, eu queria falar hoje um pouquinho sobre viver com propósito. Mas como essa é uma palavra já um pouco batida, as pessoas usam muito essa expressão, tem até livros escritos. Então vamos dizer aqui, vamos trocar em miúdos, que viver com propósito, ou ter um propósito de vida, é saber quem você é em Jesus Cristo, porque só Ele dá significado, e saber o seu destino, ou seu para onde você está indo, né? Destino nesse sentido. Para onde você está indo? Enquanto você não chega nesse lugar final, qual é o seu papel aqui? Até você chegar nesse destino final, nesse plano final de Deus, nesse propósito final, qual é o seu papel? Então, nada mais, nada menos é do que saber qual é o nosso papel. Às vezes algumas pessoas até, quando a gente é bem jovem, né, a gente acha que o nosso papel vai ser algo, uau, fenomenal, né? Às vezes a gente pensa na juventude que eu serei famoso, ou eu farei uma coisa muito grandiosa, muito importante. E tudo bem, faz parte daquilo que está no nosso coração, do valor que Deus atribui a nós e de como a jornada aqui pode ser no meio do sofrimento, mas ela pode ser também muito linda, né? Ela deve ser muito linda, ela deveria ser. Mas a gente vai ficando mais velho e vai entendendo melhor isto. E o nosso propósito, o nosso papel aqui, nada mais, nada menos é do que refletirmos a imagem de Jesus. Quando nós refletimos essa imagem, nós ficamos felizes, temos plenitude. Agora, como que a gente faz isso é outra história, né? No mundo de hoje, assim, eu acho, minha visão, tá? Nunca uma geração foi tão massacrada com falta de propósito como esta que a gente tem agora. Não tem poucos meses que a filha de uma conhecida minha, 31 anos, uma jovem linda, médica, bem-sucedida, tinha acabado de comprar o apartamento dos sonhos. Tirou a própria vida, né? Desistiu de viver. E muitos outros têm acontecido assim aos montes. Claro que eu não vou julgar as pessoas, eu sei que estava debaixo de depressão e tudo mais, mas nós sabemos que há uma onda de jovens, infelizmente, sem propósito, sem percepção de futuro. E isso não depende de classe social. Às vezes, na classe social mais alta é pior, porque a pessoa já alcançou o que ela queria em termos de bens materiais e o vazio está lá dentro. A falta de propósito está lá, né? E a pessoa que é mais pobre, ela ainda está enganada. Ela acha que o dia que ela conseguir aquele carro, ela vai ser feliz, né? Vai ficar tudo bem. A gente sabe, não é assim, né? As pessoas que não se encontram em Jesus, na verdade, elas vão passar a vida procurando. Porque há essa necessidade, há essa busca, né? E nós temos que entender nosso propósito de vida, não apenas para nós, porque alguns de nós já tá mais assim, na tábua da beirada, né? Já tá mais indo assim, como se diz, né? Como dizia na minha infância, já tá prestes a atravessar o Jordão. Mas para ajudar os mais novos, para ajudar nossos filhos espirituais, a alcançar, a entender o seu propósito, o seu papel aqui nesse mundo. E é tão bom quando a gente sabe o papel da gente, seja ele bem pequenininho, mas é o meu papel, é aquilo que Deus tem para mim, é aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que ser, né? Então isso traz alegria, plenitude, é uma riqueza interior, é uma verdadeira riqueza. Deus quis desde o início, né, desde o princípio, foi a vontade dele. Ele quis ampliar a família dele. E nós só encontramos o nosso propósito quando nós nos vemos na família de Deus. Por que ampliar? Porque Deus já era família, Trindade já era família. Então, Deus quis ampliar. E eu já falei isso antes, né? Por amor, por extravagância de amor, por generosidade, por, ah,
por grandeza mesmo, né? Porque quando a gente está bem, a gente quer doar. Então Deus quis ampliar a sua família. E ele nos trouxe para essa família. Mas a gente entra se quiser. Ele nos deu a opção também. Ninguém é obrigado a ficar na família do outro. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Família é só no reino de Deus. Família, assim, né? A família de Deus, a família espiritual, é só no reino de Deus. A família terrena, mesmo aqueles que não têm Jesus, eles expressam uma verdade do céu. Eles expressam um tesouro do céu. Eles expressam a verdade de Deus, o plano de Deus, a ideia de Deus, que é a família. No reino no império das trevas, não tem família. Não existe esse conceito de família, né? É um amontoado de gente egoísta, cada um lutando por si próprio e todos indo para o abismo, para as trevas profundas, infelizmente, né? Mas quando Deus quis ampliar sua família, não quando ele quis, mas uma das maneiras que ele usou ao ampliar a sua família foi nos trazendo como filhos. Filho é uma identidade que desde pequenininha a gente já compreende, porque todo mundo é filho de alguém. Todo mundo veio de alguém, né? Então, a não ser que a pessoa seja órfã desde berço e não foi criado, não foi adotado, porque a filiação você recebe por sangue e você recebe por adoção. Tanto é que a Bíblia fala que nós fomos adotados. Jesus nos adotou. Que, lembra, nós fomos feitos filhos de Deus lá no jardim, mas nós escolhemos apartar dele, através da queda. E ele nos trouxe de volta. Então, ele nos deu novamente a filiação, através dessa adoção. A Bíblia também usa inclusive, o termo que Jesus é o irmão mais velho, né? Ou seja, ele é o filho, ele é a imagem do filho, ele é o filho mais velho, primogênito. E ao carregarmos essa marca, essa identidade de filho, primeira coisa que nós temos que aprender e andar é na obediência. O filho tem que obedecer desde pequenininho, tem que aprender a obedecer, né? E aí Deus traz sobre nós o seu nome. O seu nome. Nome é muito importante. Olha, hoje, talvez nós, né, nessa época assim, moderna, pós-moderna, a gente não tem um entendimento tão grande do que o nome significava para os povos mais antigos. Mas o nome era tudo para uma pessoa. Tanto que você vê em livros antigos, na Bíblia, filmes também, né? Olha, eu sou fulano, filho de ciclano, que é filho de Beltrano. Eu carrego esse nome sobre mim. E isso traz muito orgulho. Eu, desde pequenininha, eu tive assim, eu tive a bênção, né, de ter um pai bom, temente a Deus, e eu ficava estudando, assim, a genealogia né, da família do meu pai, o nome, da onde que veio esse nome, meu nome que eu recebi do meu pai é Cunha. Cunha. Então, eu aprendi a história dos cunhas que saíram de Portugal e que isso, e que aquilo outro, e pá, pá, pá. Tinha aquele orgulho do nome, porque o nome, ele traz, ele mostrava para mim, né, que eu não era uma pessoa sem importância, mas eu tinha todo um legado atrás de mim, toda uma família, né, meu avô, meu bisavô, e um tanto de gente lá para trás, meus primos que carregam esse nome, todos nós na nossa família temos muito orgulho do nome Cunha, né? Da família, não é o nome sozinho, é a família, mas a família tem um nome. E na Bíblia, lá no livro de Ezequiel, e se não me engano, Isaías também, quando está falando da queda da estrela, da alva, né? Dando a entender ali a queda de Satanás, de Lúcifer, né, e tal. Aí, num dos textos lá, mais à frente, fala assim, ele não vai ter nome, eu estou parafraseando, tá? Ele vai ser contado entre aqueles que não têm nome. Vai para a sepultura e não vai ter nome mais. É a casa dos sem nome. E isto é muito terrível, né? No passado, era uma coisa horrorosa.
alguém não tem nome, não tem um nome sobre ele, né? Então, nós temos sobre nós o nome de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome. Então, isso é para Deus marcando a gente, sabe? Marcando a ferro, como se marca o boi. Dói um pouquinho, dói. Mas você é meu. Você é meu. Você tem o meu nome. Tá aqui, ó. Tá aqui as iniciais. Meu pai tinha gado, né? Tinha bois. Então, todos os todo o gado lá da minha casa, né? Tinha OC, Olímpio Cunha. Ferrado lá, foi marcado a ferro. Então, assim somos nós. JC, Jesus Cristo. Marcado no nosso coração, em brasa, né? Por causa do sangue derramado na cruz. Então, foi em brasa mesmo, foi marca de sangue em nós. Aliança de sangue feita na cruz. Para a gente nunca esquecer a quem a gente pertence. Nós somos nós somos também esse filho pródigo, né? Esse filho que se perdeu, da história contada lá na Bíblia, né? Que do pai que tinha 2 filhos perdidos. Não é apenas o filho pródigo. Os 2 estavam perdidos. Um perdido dentro de casa, o outro perdido lá fora. A história conta que o filho que foi perdido lá fora, ele voltou. Ele se recuperou. Ele recebeu de novo o nome, o anel, né? O anel, a capa. A história não dá o final. O que aconteceu com o filho que estava perdido dentro de casa? A gente não sabe se ele perdoou, se ele recebeu o nome do pai sobre ele ou não. Mas os 2 filhos estavam perdidos. E às vezes nós somos o filho pródigo, que se afasta e vai comer comida de porcos. Às vezes nós somos o filho perdido dentro de casa, que está dentro de casa, está dentro da igreja, mas não sabe que é filho, não se vê como herdeiro, não se vê como possuidor daquilo que é do pai, né? Então nos vemos como um monte de coisa, mas servos, escravos, um tanto de coisa, mas não como filho. E isso entristece muito o coração do pai. Mas Deus queria ter tanta certeza que a gente ia entender essa linguagem de família, essa linguagem que nós somos dele, que ele usou várias analogias. A de filho é a primeira, a primordial, né? Mas ele também usa, né, a linguagem de noiva, esposa, minha esposa. Você é família, você é minha, você é mais que filho, você é minha esposa, você se assenta no trono, né? Se assentará comigo para julgar também. Não, vem aqui, a palavra fala, vinde, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Fala o que você está sentindo, fala o que você pensa. Porque nós somos, aqui ó, quase como de igual para igual. É claro que a gente sabe que não é de igual para igual, porque ele é Deus e nós não. Mas sabe, Deus nos traz para esse lugar, assim, de assentar-se ao lado dele. Você é a minha amada, você é a minha querida, você é a minha esposa, você é a noiva do meu coração. E tem várias analogias e várias histórias nos colocando neste lugar, para que nós entendamos que no propósito de Deus, nós devemos entender o nosso lugar de família. Porque se a gente não entende esse lugar, como é que a gente vai para frente? A gente vai viver uma vida aqui, meus irmãos, tem muita gente vivendo assim, tá correndo só atrás das coisas. E eu não tô falando que não corra atrás de coisas, no sentido de que, claro, todo mundo nós temos um mandato cultural, nós temos que trabalhar, nós temos que adquirir, né, as coisas pra gente viver aqui. Mas entenda, as coisas são uma bênção de Deus pra gente servir, pra gente alcançar o nosso propósito. Elas não são o nosso propósito. É muito pobre quem vive assim. É pobre, cego, miserável, nu. Quem vive assim, achando que o seu ápice, o seu propósito é comprar casa, é comprar isso, é comprar aquilo, é ter isso, é viajar, é aquilo. Pode ter essas coisas, pode fazer essas coisas, mas elas são o que? Canais para você chegar no seu propósito máximo. E qual é o seu propósito? É o propósito que Deus dá para nós. Então é como eu já falei, é ser filho,
é ser a noiva. É também ser parte do propósito redentivo de Deus. Na primeira mensagem que eu falei, eu disse que Deus está redimindo esse mundo, Deus está consertando o mundo, e Ele nos usa, ele faz em parceria conosco. Ele poderia fazer sozinho, mas não é assim que Ele trabalha. Esse não é o caráter de Deus. Deus não age dessa forma, não é o modus operandi dele, né? Então, é o quê? Nós somos parte do propósito redentivo de Deus, de colocar esse mundo, de trazer o universo de volta para casa, de redimir as coisas, redimir pessoas em primeiro lugar. Claro que quem redime mesmo é Deus, né? Obviamente. Jesus que derramou sangue. Não é disso que eu estou falando. Mas nós somos parte da equipe dele, da família dele, e como filhos nessa família, como noiva do Senhor, nós trabalhamos em conjunto para que o mundo seja redimido. Então, pessoas, em primeiro lugar, é claro, sempre, 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 mas não somente pessoas, né? O meio ambiente, as plantas, os animais, tudo isso faz parte da redenção de Deus. E Deus colocou debaixo de nossa mordomia para cuidar desse mundo. Lembra? Para desenvolver o jardim. Foi o nosso chamado, né? Nosso mandato cultural lá atrás, desenvolver o jardim. Não é porque o pecado aconteceu que nós perdemos o mandato cultural, não. Nós continuamos aqui para desenvolver o jardim. Então, as coisas estão dentro disto, né? Estão dentro desse escopo. Mas elas não são o produto final, elas não são o alvo final, e sim as pessoas, primordialmente, sempre, sempre, né? Tá aí essa febre de gente adotando boneco. Eu só posso pensar que é uma coisa midiática, porque não é possível que o ser humano chegou nesse nível tão louco, tão esquizofrênico. Não é possível, se bem que tudo é possível, né? Para quem está do lado oculto do universo, né? Do lado tenebroso, tudo é possível. Mas, enfim, são as pessoas que Deus ama acima de tudo, né? Então, nós estamos aqui para, juntamente com o Senhor, ajudar na tarefa de redenção. E é assim que nós temos que viver, entendendo que tem um lugar lá na frente, que tem um algo. As pessoas vivem, crentes às vezes, mas vivem como pagãos, como ateus. Parece que elas não creem de verdade que nossa vida tem uma continuidade. Parece que elas acham que vou fazer 80 anos, vou morrer e vai acabar tudo. Aí realmente elas vivem no desespero para adquirir coisas, porque o melhor que elas vão ter em toda a sua vida vai ser a casa confortável e as viagens bacanas e a comida boa. Meus irmãos, não vivamos desta forma. E se Deus nos dá coisas boas, glória a Deus, é para melhor servi-lo. É para mais facilmente nos ajudar na tarefa de redenção. É um canal, é um instrumento para nos ajudar na tarefa primordial. O Senhor nos colocou aqui como sal da terra, luz do mundo. Gente, para que serve o sal? É para dificultar o apodrecimento. É para impedir que as coisas se apodreçam, né? Ou se a carne tá boa, você lota ela de sal, ela não vai apodrecer. Aquilo que já está deteriorado não tem jeito. Não tem jeito da gente chegar e jogar sal. Pode até talvez melhorar um tiquinho, mas não vai ter jeito, porque já tá podre. Mas aquilo que não tá podre ainda, então é o nosso papel, salgar. Aqui na Terra nós temos a missão de salgar. E claro, você pode tirar outras analogias do sal, provocar sede nas pessoas, tem outras coisas também, né? Mas primordialmente é não deixar o mundo apodrecer. Por isso, não se preocupe. Muita coisa ruim por causa do pecado, né? Muita coisa terrível, tenebrosa, asquerosa, nojenta, pecaminosa, fedorenta. Sim, sim, mas não vai apodrecer totalmente enquanto nós estamos aqui, porque nós somos aqueles que salgam.
Nosso papel de luz do mundo, de iluminar, de afastar as trevas, porque a luz, ela ilumina, e ao iluminar, ela afasta as trevas. Então a gente não podemos desanimar, não podemos desanimar de orar, não podemos desanimar de falar de Jesus para as pessoas, não podemos desanimar. E são muitos os métodos evangelísticos, né? Alguns usam o método de convidar pessoas para jantares, é um método. Outros usam o método de ir nas ruas e falar com as pessoas diretamente, é outro método. Tem muitas maneiras de evangelizar. Não podemos desanimar, porque nós estamos jogando luz nas trevas e com isso intimida o poder de Satanás, o poder das trevas. Tudo bem que ele é teimoso, né? Ele sempre vai voltar, mas ele não é criativo. Então ele sempre volta com a mesma coisa. Ele muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele volta com as mesmas estratégias desde o jardim, né? Desde lá de trás. Então isso é bom para nós, né? Ele não é criativo, criativos somos nós, né? Porque temos o Espírito Santo. Então nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Eu tô lendo um livro muito interessante, esse aqui, ó. É o livro que eu tô lendo agora, né? Fala assim: orando como monges, vivendo como tolos. Porque realmente a vida de quem ama Jesus e quem vive o evangelho parece às vezes para muitos como tolo, né? Mas no final a gente sabe que não é bem isso. E ele conta que quando ele tinha 13 anos de idade, ele estava na 8ª série, e ele quis converter a sala dele. Ele queria fazer algo para mudar, porque ele estava tão impactado com o evangelho, com Jesus Cristo e tal, e ele queria fazer algo para sua sala de aula. Então ele, uma vez na semana, ele ia 1 hora mais cedo para a escola, e ali ele ficava na sala, ali em volta da sala de aula, no pátio e tal, orando, citando o nome de cada coleguinha dele. E ele fez isso por muito tempo. Ele disse que no final do ano, 1/3 da sala dele tinha se convertido a Jesus. E aí eles começaram um estudo bíblico, né? Aí eles iam um dia, um pouco mais cedo, para orar pelos colegas, e o outro dia na semana, um pouco mais cedo, para estudar a Bíblia antes de começar a aula. E ele disse que o estudo bíblico, assim, bombou, porque era um cantinho que o professor deu para ele. Ah, tá, você pode usar esse cantinho. E no final do ano, eles tiveram que ir para a sala de matemática, porque naquele cantinho não cabiam todos os colegas. Então, é uma pequena coisa, aparentemente, que um menino de 13 anos fez, porque ele estava sendo sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, não precisa ser uma coisa... Deus não chamou a gente para ganhar o mundo inteiro, não. Deus te chamou para alguma coisa, para um pedaço da tarefa, uma parte dessa tarefa. Deus confiou a cada um. É no discipulado, é no evangelismo, é no louvor, é em visitação, é indo às prisões e visitando as pessoas. Nós temos uma equipe aqui que todo dia das mães, domingo de manhã, vai na prisão e leva presentes para as mães que estão indo visitar os seus filhos que são prisioneiros. Deus já fez tanta coisa nessas visitações, né? Não visitações, mas nesse evangelismo no Dia das Mães. Essa equipe acorda bem cedo para estar cedinho, porque as mães fazem fila na porta da prisão no Dia das Mães para visitar os seus filhos. Olha que absurdo, né? Então, é só ser criativo, é só querer ser sal da terra, querer ser luz do mundo, que cada um pode fazer alguma coisa. E juntos, nós construímos o reino, a catedral, né? O reino é construído por Jesus Cristo. Vai ter alguém que vai falar, quem constrói o reino é Jesus. Claro. Mas ele usa quem? Ele usa as pedras vivas que somos nós para essa construção. Então nós somos os tijolos ali da construção do reino de Deus, né? Eu sempre lembro também das viúvas lá na Nigéria, né? O Boko Haram matou... Gente, isso continua acontecendo. Na Nigéria, na Etiópia, estão matando muito ultimamente, sabe? Matando cristãos, né? Grupos extremistas, geralmente muçulmanos extremistas e tal, matando aqueles que se convertem. E essas viúvas, essas mulheres perderam seus maridos, porque muitos deles eram... Porque eles mataram os maridos, penso eu. Porque o marido, nesses grupos tribais, quando o homem converte, a família toda, automaticamente, ela se converte também. É uma coisa automática. Todo mundo segue o pai, né? O patriarcado. É como... a Bíblia fala assim,
será salvo tu e a tua casa, né? E aí tem gente que pega esse texto e fala assim, Deus falou comigo que a minha casa vai ser salva. Claro que nós temos que orar pela nossa casa, nunca desistir, mas isso não é uma promessa para nós, isso era uma realidade naquela época. Por quê? Porque quando o pai convertia, os filhos não tinham opção, nem a esposa tinha opção, todo mundo tinha que ir atrás dele, para o que quer que fosse. E ali na Nigéria não é diferente, né? E eles mataram os maridos, porque converteram, e deixaram muitas mulheres viúvas. E essas mulheres, elas são as que confortam os missionários. Elas falam, não, nós vamos encontrar nossos maridos, nós estamos sofrendo agora, nós estamos passando necessidade agora, mas Deus cuida de nós, não, não preocupa. Não, elas têm um coração, assim, um entendimento do propósito de Deus na vida delas, né? Do propósito delas no reino, que assim, é para envergonhar a gente, sabe? Do Ocidente aqui, que está confortável, igrejas confortáveis, é para nos envergonhar, porque nós muitas das vezes não entendemos o nosso propósito, né? E Deus, ele nos trouxe para ser parte do seu propósito redentivo, como já falei, como sal da terra, luz do mundo, e também para a gente revelar Jesus ao mundo. Como? Sendo o bom perfume de Cristo, como fala a palavra, exalando esse perfume. Ele é só abrir assim um tiquinho a tampa que enche o ambiente, o perfume enche o ambiente, porque a gente está cheio de Jesus. Como que nós exalamos o perfume de Cristo? Sendo parecidos com ele, fazendo o que ele fez. E primordialmente, o que Jesus veio fazer? A Bíblia fala, ele veio para servir e não para ser servido. Então é quando nós olhamos para o outro, é quando nós servimos, é quando nós fazemos pelo próximo, nós estamos exalando esse perfume de Cristo, porque aquela pessoa que foi servida, ela vai sentir esse cheiro, e ela sabe de onde vem. Na verdade, esse perfume é de Jesus em nós, né? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a viver intensamente o dia de hoje, para a glória de Deus. Nós temos que viver na paz, né? A paz interior de quem sabe qual é o seu propósito. Seu propósito não apenas aqui, mas o seu propósito de vida. E a nossa vida, meus irmãos, tem continuidade. Isso é bom, né? Pra gente que tá, né, que tô envelhecendo, né? Porque eu penso assim, eu acho que eu posso fazer planos para os próximos 400 anos. Acho que dá para me planejar alguma coisa. O que eu não consegui fazer agora, eu faço depois, né? É claro que um pouco é brincadeira assim, né? Mas é baseado numa verdade fundamental que está lá dentro de mim, que a minha vida tem continuidade, não é? E a gente vai estar falando sobre isso mais na frente. E a nossa esperança no futuro glorioso, sabendo que o quê? Que nós retornaremos para o lar. E quando eu falo lar, é céu e terra. Não é céu sozinho, não é terra sozinha. É céu e terra. Mas céu e terra, novo céu e nova terra. Este é o nosso futuro glorioso. E eu espero que você, assim como eu, esteja fazendo planos também para a sua vida. Pelo menos para os próximos 100 anos. Deus abençoe.